Que tudo em excesso faz mal, você já sabe. Trabalho em excesso dá burnout, ser saudável em excesso pode gerar um transtorno alimentar, até o prazer em excesso faz mal. Mas você já ouviu falar que até o equilíbrio em excesso pode trazer consequências ruins? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. No episódio de hoje vamos conversar desse tal equilíbrio. Será que ele é 50-50? E eu tenho a honra de convidar a Mica, minha amiga. Ela também é nutricionista especializada em transtorno alimentar, historiadora, criadora de conteúdo com as receitas mais gostosas e profundas da internet, no Comida Sem Regra. E acho que a nossa trajetória começou há muito tempo atrás, quando a gente estava num caminho totalmente diferente e que a vida fez a gente caminhando e se reencontrar nesse lugar tão especial, eu acho, né? Com um propósito tão grande. Mas, antes de tudo, Mica, queria te agradecer por estar aqui, por ter sido uma sementezinha no meio do meu caminho, descobrindo qual que era o meu espaço na nutrição. Então, vou chorar, sim, vou chorar. Enfim, queria que você se apresentasse, antes de tudo, e pra gente ter essa conversa gostosa hoje. Primeiro, obrigada, eu tô muito, muito feliz de estar aqui, inclusive, mais do que assim, como, sei lá, convidada, como amiga mesmo, Sim. Porque é muito legal a gente ter se encontrado nesse mundo, e eu acho que muito que a gente vai falar hoje é sobre esse encontro nesse meio que a gente estava muito perdida na nutrição. Mas para me apresentar, eu sou a Mica, eu sou de Micaela, mas pode chamar de Mica. Eu tenho um Instagram Comida Sem Regra, que eu compartilho as minhas reflexões sobre a alimentação, sobre saúde de uma forma leve, contando histórias através da comida. Mais ou menos por aí. E, Mica, conta um pouquinho pra gente essa sua história na nutrição. Você caiu de paraquedas também, igual eu? Você sempre soube esse caminho da especialização de transtorno alimentar, esse mundinho do comportamento alimentar, que eu acho que é um pouco mais acolhedor, né, do que a nutrição tradicional. Como que foi esse seu percurso até chegar nessa Mica de hoje? Ele foi bastante conturbado, porque acho que não tem ninguém aqui que fala assim, não, sai da faculdade e vai assim, não, sai do colégio e fala assim, vou fazer tal coisa, de repente vai fazer tal coisa, termina fazendo tal coisa. Foi muito confuso. Quando eu estava no colegial, eu queria muito fazer gastronomia. E aí meu pai falou assim, não, faça uma formação, entre aspas, de gente grande, depois vai fazer gastronomia. Fui fazer história, porque não sei porque eu gostava de história. Fui fazer história. E aí, como eu estava fazendo história, tinha muitas greves, porque eu estava fazendo USP, e aí tinham várias greves. Nessas greves eu ficava 6, 7 meses em aula, e num desses eu surtei. Assim, eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma outra coisa. E eu acho que eu estava numa época, curiosamente, muito enviesada pelo meu transtorno alimentar, ainda num processo de recuperação, mas muito com um olhar muito para alimentação, bastante obcecado com a alimentação. Então a nutrição surgiu também, ao mesmo tempo, por uma paixão. Eu sempre gostei muito de biologia e de alimentação, mas também por um viés um pouco obsessivo que o transtorno alimentar dá. E aí eu entrei, comecei a fazer e fui me encantando, mas me sentindo muito perdida, porque eu nunca me identifiquei com um modelo de nutrição tradicional, porque eu acho que fazer história ao mesmo tempo, dá um outro grau de profundidade para o olhar para a alimentação. Para mim, a alimentação nunca era uma coisa de nutriente. Eu sempre tinha um viés político, social, e eu não conseguia me imaginar simplesmente atendendo e falando assim, você vai comer tal coisa, você vai comer isso, você vai comer aquilo. Então, eu acho que a especialização em transtornos alimentares surgiu um pouco nesse lugar de olhar para a alimentação e para a nutrição de um jeito um pouco mais humanizado e um pouco mais amplo. Por aí. Nossa, eu imagino que deve ter sido um pouco complexo isso, do transtorno alimentar, que a gente sabe que é como se fosse aquelas vozinhas. Então tinha a vozinha do diabinho do transtorno, então Mica, vai pra nutrição para aprender a fazer dieta, emagrecer e controlar, mas também a Mica historiadora, que não, mundo, comida, questões sociais, políticas, e aí imagino que ficava uma briga um pouco intensa, né? E eu acho que não era nem eu acho que eu tava já num momento bastante consciente, de entender, tipo, tem um problema, e eu não quero esse problema, mas que ele domina a minha vida, e ao mesmo tempo uma vontade muito genuína de
eu não quero que as pessoas sofram com isso. Tipo, estar sofrendo com aquilo e me sentir extremamente incomodada de ver as pessoas à minha volta com os mesmos comportamentos que eu, mas sem a consciência de que não é normal a gente querer compensar a nossa comida através do exercício. Então, eu acho que era esse constante me sentir controlada pelo aquilo e querer mudar aquilo nas pessoas. E Mica, que interessante, porque eu acho que esse é o ponto, né, que a gente conversou tanto desse tal do equilíbrio, de perceber que muitas vezes é saber lidar com essas vozinhas. Então, de perceber, quando você foi para nutrição, para a parte de especialização, já estava na remissão do transtorno? Como que foi isso? Eu acho que é um processo que ele tem muitos altos e baixos, mas quando eu acho que estava mais pro final, já estava bem melhor. Eu acho que o processo de recuperação, ele tem aquelas meio que degrauzinhos, que você sente que, tipo, aquela montanha-russa de altos e que vai indo assim, né? De repente, cara, mas de sentir que eu tava, assim, já tinha dado degraus muito significativos. Sim. E eu acho que quando eu entrei no bullying, já tava muito melhor, assim. Tinha ainda coisas mais mal resolvidas, mas que não sei se era com a minha relação com a comida necessariamente, mas essa vontade de querer ajudar. Tava muito forte. Sim. Assim, eu acho que esse é o ponto, né? Quando você consegue enxergar e sentir esse sofrimento, dá essa vontade de lutar contra, mostrar que a comida é muito mais do que só nutrientes, o exercício é muito mais do que emagrecer calorias, enfim, é um mundo complexo esse. E acho que o que mais me incomodou, acho que dentro desse processo com o transtorno alimentar, era ver as pessoas à minha volta, ver o quanto isso era normalizado. Então, escutar minhas amigas na minha pior fase, falando assim, nossa, o que eu não daria pra ter um corpo. Eu pensar assim, meu Deus do céu, o que eu não daria pra ser uma pessoa normal, pra me sentir normal. E assim, você não quer isso, e escutar minha mãe falando do corpo dela, minhas amigas falando do corpo dela, e uma amiga minha que vomitava, e sentir, e acho que essa angústia de me sentir rodeada e de ver isso à minha volta, de ver o quanto o meu sofrimento era idealizado. Porque e aí esses comentários só reforçava que precisa continuar assim, e precisa ser assim, esse valor e maravilhosa, do corpo. E a disciplina, e nossa, como você precisa ser disciplinada, e nossa, que incrível, maravilhosa, eu queria seu corpo. E eu, nossa, não queria a minha vida. Sim, e é um pouco isso, né, de perceber como a palavra normal, às vezes, pode dar tanta angústia de isso, não, eu preciso ser superior, sabe, eu acho que o transtorno alimentar às vezes traz uma vozinha, assim, lembrei de uma paciente que a gente fala muito dessa palavra, eu só quero que seja normal, comum, que a alimentação seja comida, a comida seja só comida, seja uma escolha e não o centro da vida como um todo, né, e acho que fica até um sinal que se você está percebendo que o comer não está sendo só o comer, vale a pena buscar ajuda, porque esse é o ponto de como você vai lidar com essa vozinha, né? Sim. E eu acho que o Comida Sem Regra, até fazendo esse gancho... E me conta do nome, o motivo desse nome, do seu o Instagram, nome, na verdade, é muito tosco. Na verdade, eu acho ótimo, é muito bom. Era pra ser pé na jaca. Gostei também. Porque ia ser receitas veganas e tinha muita jaca, e aí começou a curtir de jaca. Era pra ser pé na jaca, mas eu tava começando mais no viés da nutrição, queria usar o Instagram pra atrair mais pacientes. Sim, aí tinha uma moça no Instagram gringa que eu gostava muito, que chamava No Food Rules. E aí eu usei esse daí meio como referência, assim, eu odeio regra, odeio a projeto de regras que a nutrição tem, então comida sem regra. Sem regra, não é pra ter regra. E aí foi meio que o Comida Sem Regra surgiu nessa sensação de todas essas angústias que eu tava sentindo com relação a o jeito que eu sentia que o mundo olhava para a alimentação, eu queria mudar. Eu queria mudar o jeito que a gente falava sobre alimentação. Acho que Comida Sem Regra surgiu nesse lugar, assim, nesse viés. E Mica, e o veganismo, desde a época da história, que começou a história, veio por conta dessa questão? O veganismo entrou em que momento, assim, na sua vida? Ele entrou, é uma relação bastante, muito legal, mas ao mesmo tempo tem um seu viés conturbado, porque eu virei vegetariana por causa da minha mãe, porque eu sempre gostei dos animais. Mas eu acho que, olhando pra trás agora, eu vejo quanto o veganismo, especificamente, até o jeito que eu fui apresentada, estava muito relacionado com o transtorno alimentar. Que, obviamente, que o veganismo causa transtorno alimentar, nada a ver, mas é que é muito comum as pessoas que já têm transtorno
irem pro veganismo como uma forma de... Tipo, acho que foi uma coisa de juntar o melhor dos dois mundos. De eu amar os animais, me sentir uma pessoa que tinha um viés político muito forte na alimentação. De querer fazer cada vez mais, me engajar politicamente com uma causa alimentar. Mas, ao mesmo tempo, um lado que é... já que... É meio como se a sociedade fosse te aceitar esse... Não quero comer. Eu não posso comer, fácil. né? E eu já fui... E aqui eu já caí direto na coisa mais extrema, né? Porque dos lados... Não é nem o veganismo, o crudivorismo. Porque eu virei... Quando eu virei vegana, eu fui crudívora por 1 ano. Imagina. Não, porque assim, então não era... Foi uma intenção boa, mas não foi uma execução muito boa. E tinha um viés muito de querer ainda, por mais que tinha um lado de querer ajudar os animais e entender que era uma opção que fazia sentido politicamente, tinha um lado muito ver as meninas que eram veganas e ver a barriga que elas tinham e falar assim, eu quero essa barriga. Então, sim. Sendo super transparente, eu acho que tem esse lado de... E eu acho que esse que é o ponto, né? Que é algo que eu gosto muito de falar. A gente tem que olhar a ação entendendo o propósito real da pessoa. E que pode ter vários sentidos, mas que como é importante deixar isso claro, transparente, para poder entender o que faz sentido ou não e poder ressignificar, de perceber, eu posso continuar amando os animais, ter muitos propósitos com o veganismo, mas eu não preciso ser crudívora, porque talvez isso para minha saúde, incluindo a saúde física, mental, social, não seja sustentável no mundo que a gente vive, né? Para a maioria das pessoas, dá licença. Porque, enfim, agora eu deixar do meu lado nutricionista e ficar falando assim, gente, não dá para fazer, mas não sejam, né? Não sejam. Deve ser muita energia. Até o veganismo, é isso, acho que hoje em dia está crescendo e tudo, mas que às vezes deve ser muito difícil, né? Ter opções e eu acho que o ponto importante é isso de ser flexível. Não é porque... E eu acho que o ponto principal é isso de você estar ligado com esse propósito, sabe? Sim. O que faz ou não sentido nesse contexto. Eu tenho uma paciente que eu lembrei até agora disso. Ela é vegana, vegetariana, mas um dia ela, nesse contexto, ela quis comer um hambúrguer de carne. E é isso, tá tudo bem. Foi um momento que você continua sendo vegana, você continua fazendo muito bem pro meio ambiente, do mesmo jeito que pessoas vão começar com segunda sem carne. É o que eu consigo nesse momento e o que é possível. Acho que esse que é o ponto. Sim, né? Eu acho que é muito isso. Porque eu não me... Assim, por mais que eu me alimento de forma principalmente vegana, até pela minha saúde mental e todo o processo de recuperação do processo alimentar envolveu voltar a comer produtos de origem animal. Pra perder o medo. Porque eu percebi, tipo... E eu acho que isso foi um jeito de você entender se o veganismo... Não é se o veganismo, mas se a alimentação vegana tá aí por uma questão transtornada, por uma questão saudável, você tem medo de comer um bolo que levou manteiga? Você não come ele porque não faz sentido por um ponto de vista ético, ou porque você tem medo. Porque aí tá o ponto. Você tá fugindo ou você tá escolhendo. E eu acho que o poder ter essa escolha, poder escolher comer a coisa, e aí comer e ver como eu me sinto, e aí lidar com esse medo, lidar com essa angústia de não poder controlar exatamente, porque eu acho que pro transtorno alimentar, eu acho que não é o veganismo, eu quero que fique muito claro que não é o veganismo é um viés político, mas a alimentação vegetariana tentou muito pra mim um lugar muito de controlar, de que eu sei exatamente o que tem nessa comida, eu sei todos os ingredientes, eu sei tudo, eu controlo. E quando a gente abre uma brecha de poder se sentir mais confortável de, eu não vou ser 100% vegana, eu não vou me preocupar tanto com a alimentação, eu preciso abrir mão desse controle. E obviamente que tem um lado meu que eu me sinto super hipócrita, porque essa coisa de ainda em certos contextos comer produtos de origem animal, tem um lado que eu me sinto super hipócrita, tipo, nossa, se eu fosse realmente engajada, eu faria mais. Mas eu acho que tem esse lugar de, poxa, se eu me exigir mais do que isso, a compulsão vai voltar. Sim. E tinha muito isso de ter essa alimentação vegana, mas por talvez ainda estar muito ligado ao transtorno alimentar, com muitas crises de compulsão por coisas não veganas. E eu acho que tem esse ponto aí também, que é de poder ter esse equilíbrio, de poder fazer as pazes com isso, e aí, enfim, tendo essa abordagem talvez um pouco mais flexível, talvez que tenha uma certa hipocrisia, porque, enfim, ainda comer alguns produtos em certos contextos muito específicos é o que me ajuda a manter a saúde mental. Assim. E eu acho que esse
São dois pontos que eu achei muito interessante o que você falou. Né? Tipo, o primeiro ponto é isso, como esse pêndulo de restrição, depois a compulsão, ou então não pode comer nada de origem animal, depois a compulsão vem, nossa, eu quero comer tudo de origem animal, porque isso aqui não pode, vai atiçando uma vontadezinha, e que depois se controla tanto que vem o descontrole do outro extremo, né? Uhum. Eu acho que o outro ponto que você falou que me chamou muita atenção é essa pressão e essa cobrança dessa hipocrisia. Não acho que seja uma hipocrisia, e aí a gente volta, não é, tá tudo certo. É que assim, obviamente que porque tem um discurso muito forte de se você não é 100% vegano, então você nunca foi vegano. Porque e tem esse discurso de se vira a chavinha do veganismo, então você nunca mais vai conseguir comer nenhum produto de origem animal. E eu acho que e aí eu me sinto super hipócrita, do tipo, nossa, às vezes eu escolho, porque é uma coisa que faz sentido no momento, num contexto. E eu tô sempre tentando melhorar, mas acho que tem essa pressão. E eu acho que tem esse lugar de, poxa, querer fazer sempre mais, até por estar nesse lugar de privilégio, de, poxa, de uma plataforma grande, de querer fazer cada vez mais. Enfim, eu acho que como sociedade a gente tem uma cobrança muito grande na nossa alimentação. Muito. E eu acho que esse que é um ponto importante que é até essa pressão que a nossa sociedade, que a gente coloca em cima de tudo. Então, de perceber, olha a página que você tem, olha o trabalho que você tem, olha a quantidade de pessoas que você influencia, que você tá levando pro veganismo, quantidade de receitas gostosas que você traz, que eu acho que eu falo muito isso para os pacientes, que vegetarianismo, veganismo, a gente tem que pensar que a restrição de diversos alimentos, assim, vamos tentar incluir receitas novas, novos produtos alimentícios, alimentos na nossa vida, não produtos, né? Mas eu acho que novos olhares para comida e não pensar tanto nessa restrição. E aí eu acho que fica isso no foco do nosso episódio, de quando a gente quer muito esse equilíbrio, muito, tem que ser 50-50, tem que ser tudo perfeito, acaba sendo uma pressão tão grande que é isso. Percebe que a sua carga de, nossa, eu tô sendo hipócrita, acaba sendo essa pressão do perfeccionismo que talvez não exista. Vegano perfeito. Mas que é muito cobrado nas redes sociais, porque acho que tem muito esse discurso. Assim. E eu imagino que você, como que é isso de trabalhar com as redes sociais, e aí essa questão da relação com o trabalho, porque eu acho que é isso, né? Os limites do trabalho, sendo criadora de conteúdo, influenciadora, é muito mais difícil do que uma pessoa. Tudo bem, a autônoma também tem um pouco dessa dificuldade dos limites, mas eu acho que a rede social é isso, não vou ter um paciente que vai querer uma consulta às 3 da manhã. Rede social não existe um limite assim, né? E trabalhar com a rede social, essa pressão deve ser muito difícil. Estamos melhorando. Eu acho que tivemos crises, tivemos problemas, porque foi uma coisa que não foi algo que eu fui devagar, eu me joguei muito de cabeça. Assim, e foi uma coisa de... Eu não sabia muito bem, porque acho que é um trabalho muito novo. Eu penso, uma coisa que eu sempre falo, até para pessoas mais novas que me perguntam sobre trabalho, hoje eu trabalho com uma coisa que quando eu fui prestar vestibular não existia. O meu trabalho hoje não existia 10 anos atrás, quando eu fui prestar vestibular. Então, é muito louco isso, assim, é um lugar que a gente ainda está descobrindo, a gente não tem legislação, não tem regulamentação, não tem piso salarial, é um lugar muito maluco e não tem... E eu acho que o problema agora é que eu acho que a rede social tomou tanto a nossa vida que todo mundo tem que ser criador de conteúdo. Todo trabalhador, todo profissional autônomo tem que ser um criador de conteúdo, e essa pressão gigantesca de criar conteúdo e de se sentir meio que nesse mar de conteúdo constante. E é muito difícil colocar esse limite, porque ao mesmo tempo que eu sou uma consumidora, eu sou uma produtora, e tentar traçar esse lugar de esse é meu trabalho, não é minha identidade. Eu tenho a Mica e tenho Comida Sem Regra, e são duas coisas muito diferentes. É difícil. Eu acho que você conseguiu acertar em cheio essa demanda do que as pessoas consomem, do que as pessoas querem consumir, trazendo temas profundos de um jeito leve e sendo real também, assim, sabe? Claro, muita terapia, muitas crises internas para conseguir... E eu acho que esse é o ponto também que
que a gente conversou, né, de trazer no episódio, que não é que você chega nesse equilíbrio e pronto. Não é que você cura o transtorno alimentar e fala, check, deu tudo certo. O ponto é manter esse equilíbrio que não é uma balança estável, que é esse vai e vem, esse pêndulo, assim, fica indo de um ladinho pro outro. Claro, não vai de um super lado pro... Eu acho que até isso da alimentação, né? Não é que vai ficar totalmente sem comer nada e aí depois vai pro outro extremo que come muito. Que pode ser, tá, come um pouquinho aqui, depois aqui, fica indo nesse pêndulo. Acho que tá tudo interligado no fim, né? Eu acho que tem um lugar aí de que eu sou uma pessoa muito ruim com mudança. Eu acho que muito do nosso equilíbrio vem de um lugar, de uma ideia muito específica de equilíbrio rígido, que é eu vou me equilibrar aqui, vou ficar paradinha aqui e vai dar tudo certo. Eu acho que é o modelo de equilíbrio que eu vejo muito nas redes sociais. Que é o veja minha rotina comigo. Então eu acordo em tal horário, tomo tal café da manhã, faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. E todo dia, e é quase como se fosse essa obsessão da otimização da rotina para buscar um equilíbrio de que todos os dias eu vou comer salada e vou comer um pouquinho de chocolate, e todos os dias eu vou fazer 1 hora de exercício e vou fazer 1 hora de meditação, e todos os dias vai ser esse equilíbrio. E uma das coisas que eu acho que eu mais gostava de falar para as minhas pacientes quando eu atendia, na época que eu atendia, é que você vai resolver a sua relação com comida e aí vai vir um outro problema. Porque aí você vai se mudar de país, você vai ter outras questões com comida. Porque é isso, a gente sempre vai ficar... O problema é quando o pêndulo traz sofrimento. Sim. Mas o pêndulo traz sofrimento mais porque a gente tenta resistir à mudança. Porque, por exemplo, muito do transtorno alimentar vem de o nosso corpo muda. Porque a gente não vai ter o nosso corpo de 17 anos para sempre. Porque somos mulheres, o corpo muda. Sim, sim. E ao aí, longo do dia, ao longo do dia, né? o nosso corpo muda ao longo do período menstrual. É. E aí, toda vez que você resiste a essa mudança, de eu não pode, meu corpo não pode mudar. Porque nada pode mudar. Minha alimentação não pode mudar. Eu não posso ficar uma semana sem exercício, porque isso é ruim. Não posso ficar um período assim. A gente tem muita resistência à mudança. E nessa resistência à mudança, nessa rigidez, parece que vem. Nessa tentativa de o equilíbrio tem que ser ficar aqui paradinha e ficar com o mesmo corpo para sempre e ter a mesma rotina de exercício para sempre e trabalhar 8 horas por dia para sempre, que é aí que racha, que é aí que quebra, que vem o sofrimento. Tipo, o sofrimento vem dessa tentativa de endurecer, e aí o sofrimento vai escorrendo por essas frestas. Assim. Então, olha esse ponto que importante que você trouxe, que mesmo no equilíbrio pode ter muito sofrimento. Então, que esse é o ponto, não precisa estar, tipo, sem comer nada, e numa fazendo 10 horas de exercício de 3 horas de exercício físico por dia. Pode ser, eu preciso fazer meia hora de exercício físico todo dia. Eu preciso comer salada e depois me permitir comer chocolate todo dia. Talvez até uma ideia extrema do equilíbrio pode ser rígido e trazer muito sofrimento para a vida. Muito, muito. Eu tô agora tentando melhorar isso com relação ao trabalho, porque eu estava atendendo e eu estava trabalhando com atendimento. Sim. Isso implica numa rotina de horários específicos e de terminar tal horário e de ter uma rotina. Aí eu mudei de profissão, porque eu trabalhava com produção de conteúdo. Isso é uma outra rotina. Porque aí eu tenho dia de gravação, aí tem entrega, tem vezes que eu preciso trabalhar de final de semana, e aí tem vezes que eu vou trabalhar muito pouco, porque eu entreguei tudo que chega a entregar. Então eu tenho uma rotina que é muito mais caótica e às vezes tem uma culpa muito grande de eu quero, então tem que todos os dias trabalhar 8 horas por dia. Aí não faz sentido. E aí vem muito escutar o corpo. E acho que a gente fala muito sobre escutar o corpo na alimentação, mas também tem muito a ver com o trabalho. Pra quem pode, porque obviamente poder escutar o corpo dentro do um trabalho é uma coisa que é muito privilégio, mas a gente entender, hoje eu trabalhei o que dava. E aí talvez amanhã eu vou estar me sentindo, e eu tô tentando entender que às vezes eu não funciono bem tentando trabalhar 8 horas por dia todos os dias. Eu funciono muito melhor quase como se fosse tiros. De repente eu vou ter um mês que eu vou trabalhar assim, louca, domingo a domingo, doida, e aí vai ter esse mês aqui que tá muito mais tranquilo, e que foi uma escolha de fazer muito mais tranquilo, de que tem uma segunda que eu não trabalho, e é um pêndulo talvez mais extremo para algumas pessoas, mas que é o meu pêndulo. E eu acho que esse que é o ponto, de primeiro aceitar isso, saber flexibilizar, e entender que o seu trabalho também envolve criatividade, envolve muitas outras questões, e que é isso, é o jeito que a amiga tá conseguindo trabalhar hoje, e aceitar isso e como lidar com isso, acho que é o ponto principal. De que não é que essa culpa não vai vir, mas é quando ela vier, se ela vier, como você vai lidar com ela?
Que eu acho que é muito sobre a insatisfação corporal também. Que às vezes as pessoas ficam, não, preciso amar o meu corpo e fazer as pazes. Não, pode vir essa vozinha, pode vir essa cobrança. Mas é que essa insatisfação não vai fazer com que você não saia de casa. Não vai fazer com que você não veja seus amigos, não vai fazer com que mude seu comportamento alimentar, não vai fazer com que você não use tal roupa, não dê um mergulho no bar. Deu pra entender? É muito, não, mas é muito por aí. Eu acho que assim, tipo, uma das coisas que eu gostaria que alguém tivesse me falado quando eu tava me irritando é que não vai chegar um ponto que você vai falar assim, nossa, amo meu corpo, nossa, como você é lindo, te adoro, nossa, sou uma grande gostosa. Porque isso é o que você vê nas redes sociais, né? Um parênteses. Porque assim, isso te tipo, parece... Nossa, é pra eu amar meu corpo, achar lindo. A maior parte do tempo é tipo, ok, beleza, vou um jogar corpo. uma roupa e bora. E às vezes tem momentos que, tipo, nossa, eu não quero te olhar, não aparece na minha frente. E às vezes tem momentos que, tipo, ok, nossa, legal, sim, massa. Mas acho que tem essa poder simplesmente tá, o que você vai fazer com isso? É essa pergunta que eu todos os dias, toda vez que vem uma crise de imagem corporal ruim, tá, Micaela, mas o que você vai fazer com isso? Nossa, eu tô odiando meu corpo. Tá, o que você vai fazer com isso? Você vai querer mudar sua alimentação? Você quer? Porque acho que a gente tem a angústia da insatisfação corporal vem o nossa, eu quero todo dia do meu corpo, mas vem a maturidade de você quer mudar completamente sua rotina de exercício, sua rotina de alimentação, para tentar eventualmente conseguir um corpo que talvez você não consiga manter pro resto da sua vida. E aí você fala assim, não, então acho que eu vou lidar com essa insatisfação, vou pegar ela aqui, eu vou levar ela pra passear, tá tudo certo. E eu acho que a gente espera que melhorar a relação com o corpo seja melhorar o jeito que a gente enxerga o nosso corpo. E não simplesmente melhorar ou se sentir mais confortável em lidar com a insatisfação. Porque é isso, né? Eu acho que vem essa ideia de, se eu emagrecer, se eu mudar o meu corpo, aí vai melhorar. E na verdade não, às vezes é isso, é mais magra, odiava muito meu corpo também, tinha um super sofrimento. E o ponto é isso, mudar esse óculos, o jeito que você tá olhando pra você, pro seu corpo, pro seu trabalho, para suas cobranças. E é isso, talvez você tenha a característica de ser perfeccionista e dessa super cobrança. E o ponto é, não necessariamente isso é ruim. Talvez isso na esfera alimentação, corpo, trabalho, em excesso pode ser ruim. E aí vem esse excesso, porque pode trazer sofrimento, pode trazer o adoecimento, o cansaço extremo. Mas o ponto é, isso também é que são coisas que te movem. Mas eu imagino que eu até ia ver se você, porque acho que na sua experiência atendendo e atendendo muitas pessoas que também passaram por isso, eu acho que você deve ver muito esse padrão de pessoa, que é e eu acho que não é à toa que são mais mulheres, porque eu acho que isso é exigido de mulheres. Homem pode fazer assim, homem pode fazer muita coisa, tipo assim, faz um negócio, nossa, tá ótimo, parabéns, incrível. E aí a mulher tem que fazer o triplo, e aí é aquela coisa que vai receber 30% a menos. Então acho que tem, talvez, como é que você vê isso até em paciente? Como é que é esse padrão que você vê? Não, e até se a gente parar pra pensar, Mica, os fatores predisponentes de um transtorno alimentar, um deles é ser mulher. Então, que é isso? Só de você ser mulher, você já tem uma cobrança a mais. E nem só redes sociais, revistas, tudo isso, mas é dessa pressão de ter que estar se provando o tempo todo para estar ocupando um lugar na sociedade. E aí vem a minha historiadora, me conta um pouquinho dessa... Porque eu acho que esse que é o ponto, né? Dessa sociedade que a gente vive, que tem que estar cada vez mais, e nunca tá bom para você sobreviver. E olha que a gente fala de um lugar bem privilegiado, sim, né? Sim, eu acho que a gente tava falando muito desse ponto, e acho que aí eu vou, talvez, tentar costurar tudo que a gente falou sobre a questão de perfeccionismo e do quanto, por exemplo, eu acho que o padrão do transtorno alimentar, e eu acho que, vou tentar fazer uma leitura histórica aqui, talvez fique confuso, talvez faça sentido. Eu acho que a gente está vendo aqui cada vez mais um aumento dos transtornos alimentares, porque eu acho que a gente está vendo um aumento nessa mentalidade, vou usar a palavra, perdão, nesse mindset, porque eu acho que o transtorno alimentar, ele vem de uma raiz bastante obsessiva e bastante desse aperfeiçoamento total do ser, de que a gente precisa melhorar o nosso corpo,
Obviamente que o transtorno alimentar tem raízes muito mais profundas, relações com abuso, trauma, um monte de coisa que a gente já sabe. Mas eu acho que o transtorno alimentar, do ponto de vista social, tem esse lugar de... Não é transtorno alimentar, mas essa relação conturbada com a alimentação vem muito desse lugar de aperfeiçoamento, de meu corpo precisa ser cada vez melhor, minha alimentação precisa ser cada vez mais perfeita. Eu preciso trabalhar cada vez mais. Eu acho que a gente está... E eu acho que o capitalismo é um grande responsável por isso, desse lugar da gente viver numa sociedade que é o desempenho. É o desempenho da corrida, é o desempenho do corpo, é o desempenho. A gente não pode simplesmente existir. A gente tem que... E eu acho que com as mulheres é muito mais intenso isso. A gente tem que estar constantemente desempenhando um papel de eu preciso trabalhar cada vez mais. E eu acho que é muito fácil o pensamento do transtorno alimentar de que eu preciso pesar cada vez menos, comer cada vez menos, ir para um lugar de trabalho, de corrida. E eu acho que aí, vou jogar talvez uma polêmica, eu acho que não é à toa que a gente está vendo tanta gente na corrida. E eu amo correr, calma, eu vou jogar polêmicas aqui, eu sou grande amante da corrida, amo muito. Concordo 100% com você, Mica, porque eu acho que esse é o ponto de... Também amo correr, mas que às vezes é isso, de como virou um status. Hoje em dia virou isso, não cada vez mais e mais longe, não tá tudo bem fazer 100 quilômetros, tem que fazer 10 ou 15 ou 21, só meia maratona, por que você não faz maratona? E eu acho que esse que é o ponto, né, os motivos. Inclusive eu gravei um episódio falando disso com a Titi, enfim, acho que já vou ter postado, então se você quiser voltar nos episódios, tem um episódio que a gente aprofundou mais essa questão da relação com o esporte também. Mas eu acho que também não é nem só a corrida, mas eu acho que esse pós-pandemia, esse glow up da saúde. Glow up de tudo. Acho que é esse problema. Gente, a gente tá numa obsessão com glow up. Que eu acho que assim, eu tô muito nesse... Eu não sei se eu quero metas pra minha vida. Eu não sei se eu quero... É isso, tem que estar a sua melhor versão. Então tem que... Eu odeio essa... Ai, meu Deus. A sua melhor versão todos os dias. Então você tem que acordar hoje mais incentivada do que ontem. E de perceber que isso, né, é isso, a alimentação mais limpa, a alimentação antioxidante, o exercício físico que tá na moda, então tá todo mundo fazendo. Se você gosta ou não, se faz sentido ou não pra você, vai ter que começar, porque agora é esse status. E eu acho que tem um ponto na corrida que talvez seja esse lugar de que é um número, né? De que é a validação do número. De que eu tenho um jeito de medir meu progresso e obviamente que é muito legal a gente poder avaliar nosso progresso na vida. A gente quer constantemente estar evoluindo, mas a gente não consegue simplesmente estar com a gente mesmo e se sentir suficiente. Sim. Então esse é o ponto. Dá pra ser um número. Do mesmo jeito que o seu corpo pode ser um número, a comida pode ser um número, a academia pode ser um peso. Hoje eu consegui pegar tanto peso. Eu acho que tudo na vida a gente pode colocar em número, em quantidade, mas que cabe a nós se libertar desse número, entender o que você está sentindo. Como está sendo? Está sendo legal? Que vai muito voltar para a infância, de como que era quando você corria quando você era criança, como que você se sentia fazendo barra quando você era criança. Não era uma pressão de eu preciso fazer tanto. E eu acho que entra aí também uma competição das mulheres na nossa sociedade, é isso, uma vai para o cargo porque não tem mulheres nesse cargo, sabe? Eu acho que volta também para toda essa questão social também, como tudo está interligado também. A pergunta que a psicóloga mais gosta de me fazer, e é a grande pergunta que eu também fazia muito, que é a pergunta que ela é muito irritante. Que é irritante, que é o famoso pra quê? Que é assim, eu quero pegar o exemplo da corrida ou pegar o exemplo do corpo. Eu quero correr uma maratona. Pra quê? Pra me provar que eu consigo. Pra quê? Sim. Pra me sentir orgulhosa comigo mesma. Pra quê? Pra me sentir mais feliz. Sim. Tipo, quando a gente vai ver, muito do que a gente faz é no final da felicidade. Tá, mas eu consigo ser feliz hoje? Por que eu sinto que é esse lugar de... por que eu quero emagrecer? Pra me sentir mais satisfeita comigo mesma. Pra quê? Pra me sentir mais confiante comigo mesma. Pra quê? Pra sentir que eu vou aproveitar melhor a minha vida. Pra quê? Pra ser mais feliz. E até se a gente vai nas outras perguntas, o trabalho. Eu preciso trabalhar mais. Pra quê? Porque eu preciso de mais dinheiro. Pra quê? Pra viajar. Mas pra quê? Você vai ter um burnout e não vai conseguir viajar, não vai conseguir aproveitar. E pra quê? Pra ser mais feliz. Mas você tá conseguindo ser feliz hoje? Porque eu acho que se você não consegue ser feliz hoje, você dificilmente... Sim. E eu acho que é aí que tá a questão do corpo. Por que a grande maioria das pessoas, quando emagrece,
não consegue se sentir satisfeito com o corpo? Porque não se sentiu satisfeito. Se você não tá sentindo satisfeito hoje, dificilmente você vai se sentir satisfeito. E aí o ponto também, Mica, é isso, que é o processo, não é chegar num lugar. Que é esse, e aí até a questão do veganismo, né? Também se a gente fizer isso, eu quero ser vegana. Pra quê? E aí vem o motivo, o propósito. Pra ser magra. Opa, então vamos olhar pra isso, porque eu tenho medo de comer carne. Opa, vamos tentar entender, então será que esse alimento que vai te intoxicar e que é sujo? Não, vamos então voltar. Não, quero ser vegana pensando nos animais. Ótimo, pra quê? E a gente vai indo cada vez mais. Assim, o exemplo, não, pra ter a barriga da vegana do Instagram. Lá. E aí esse ponto de volta pra isso de poder ter esse equilíbrio. E que o equilíbrio é o processo. E não chegar, virei vegana, check, agora eu preciso me manter vegana pro resto da minha vida? Não, tá tudo bem. Um dia se você comer uma manteiga é difícil e faz parte, você não deixa de ser menos vegana. Porque é esse processo de estou virando vegana, talvez, estou aprendendo a encontrar esse equilíbrio do trabalho, da alimentação, da corrida, do exercício, enfim, todos os pontos que a gente citou, né? E eu acho que talvez a parte mais importante desse processo não seja a gente tentar melhorar. E eu acho que aí tem que estar com a autocompaixão. Sim, mas simplesmente abraçar as partes que a gente não gosta e falar assim, tá, é isso que eu consigo. Ou, nossa, tive meu pior tempo na corrida. Ou, nossa, eu comi um bolo que tinha ovo. Nossa, tá tudo bem. Poxa, tá, não é a parte de mim que eu mais gosto, mas é uma parte de mim que tá aqui. E eu preciso respeitar eu como um todo. Sim, sim. E que existe, que vamos abraçar essa parte, o ponto é o como lidar com ela. Eu acho que esse é o ponto principal, né? De que como eu vou lidar com essa parte que não é que vai curar. E o como você vai lidar para que isso seja tranquilo e sustentável e ter essa relação de carinho com você mesma. Até porque, e eu acho que eu sempre, quando eu tô me cobrando muito, seja porque eu tive uma semana muito boa, seja porque, putz, nossa, eu tinha uma meta X de exercício, eu não fiz. Eu sempre gosto de colocar em perspectiva tempo de vida médio. Tudo bem, talvez eu morra amanhã, talvez eu morra semana que vem, talvez eu morra no ano que vem, ok. Mas se eu considerar que, talvez eu viva até os 80 anos, tem muito tempo. Tipo, tá tudo bem se essa semana não deu pra fazer o que dava, porque eu ainda tenho muitas semanas. Porque eu acho que a gente tem esse conceito de a vida é curta, e eu acho que isso dá uma urgência na gente querer se resolver, de que precisa resolver a rotina, e essa ansiedade, de que nossa, a vida é curta, então a vida vai passar, então eu preciso me resolver. Eu tenho muito isso constantemente. Mas quando eu falo assim, não, a vida é longa, e aí ela acaba. Tipo, tem tempo, tá tudo bem. Você vai ter que fazer exercício pro resto da sua vida. Então tá tudo bem se uma semana não for pra você. Você vai ter que comer pro resto da sua vida. Então você tem muito tempo pra você ir melhorando, pra você ir correndo mais, pra você ir melhorando o veganismo, pra você ir se sentindo mais confortável no seu trabalho. Muito tempo. E eu acho que é isso, né? Quando você... porque eu acho que a pandemia deu muito isso também, né? Meio isso de precisar ser tudo pra ontem e que eu acho que aumentou muito essa ansiedade, mas eu acho que quando você entende que o corpo, a relação com o trabalho, a comida, o esporte vai ser uma relação que você vai ter até o último dia da sua vida. Se você tiver sorte, se você for uma pessoa privilegiada e tiver sorte. Então entenda que você tem duas escolhas. Ou você aprende a lidar com aquilo pro resto da sua vida, ou você morre. Exato. E aí esse é o ponto de não olhar pro micro e sim pro macro, porque eu acho que o transtorno enviesa muito esse olhar, esse detalhe. E eu falo muito isso para as pacientes, assim, tipo, eu atendi uma paciente, é isso, férias agora, corpo, biquíni. Pensa daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você vai lembrar dessa viagem? Você não vai lembrar da sua gordurinha nas coisas, você vai lembrar dos momentos com a sua família, como tudo isso foi gostoso, ou então de uma briga que você teve, de um ataque de riso, e esse olhar de ampliar o significado do trabalho, do veganismo, e de que a gente está em constante em busca do equilíbrio que não é 50-50. Às vezes é um pouquinho para cá, às vezes um pouquinho para cá, e que cada dia
você é uma pessoa nova. E que você consegue encontrar um equilíbrio que não vai ser igual. Às vezes vai ser 30-70, às vezes vai ser 40-60, às vezes vai ser 10-90. E tá tudo bem. Vamos aceitar isso, né? Mica, nosso tempo já passou um pouquinho até, mas porque a conversa estava muito boa. Acho que a gente tem um caminho muito, como pode dizer, alinhado no propósito. E aí eu queria 2 coisinhas pra gente finalizar o podcast. O que você deixa, assim, de dica final, assim? Como que como que dá esse primeiro passo para esse processo que você está nele? Estamos nele, todos estamos, vamos dizer assim. Mas que eu acho que esse primeiro passo, às vezes, dá muito medo de sair da rigidez. Como dar esse primeiro soco para quebrar essa rigidez, assim? Porque eu acho que é esse primeiro soco que dá nossa, dá para viver sem rigidez e eu posso me transformar nessa vida. Enfim, falar sobre isso. E o segundo ponto que eu sempre estou pedindo para as pessoas que estão vindo aqui é dar uma sugestão de livro. Um livro que você gosta bastante, um livro que marcou a sua vida. E claro, e depois deixar o seu perfil e é isso. Livro eu já sei, talvez eu vou mudar a ordem. Posso Pode, mudar? claro. Eu vou dar. Somos flexíveis aqui. Eu sou a pessoa que eu tenho a tendência a querer recomendar ficção, porque eu acho que a gente está lendo muito livro de não ficção, e eu sou uma grande leitura, eu sou uma grande amante da literatura. Mas eu vou ter que fugir da minha regra e recomendar um livro que mudou completamente minha relação com o tempo. E eu acho que equilíbrio tem muito a ver com essa questão do tempo, da gente querer utilizar o tempo e fazer mais, que é 4.000 semanas. Que é de do Oliver Burke, eu acho que é o nome do cara. Mas 4.000 semanas, eu acho que foi um dos livros que mais mudou a minha vida com relação a pensar nessa questão do tempo. Do quanto a gente vai dar conta de fazer, do quanto a gente não vai dar conta, para mudar minha relação com o trabalho, com o exercício, com a alimentação. Mudou tudo. Esse livro é maravilhoso. Assim, eu falo, por favor, leia. Porque não é um livro de autoajuda. É mais um livro de análise sociológica sobre a relação do ser humano com o tempo. É bem legal. E eu acho que sobre isso que você falou de conselho, dica, também por aí. Sim. Eu acho que você falou a palavra-chave. Pra mim é carinho. Carinho. Porque a gente não vai pra um. Acho que a rigidez se combate com carinho. Porque a rigidez, a cobrança, o chicotinho que a gente fica brincando de que tem que fazer mais, melhor, ele se combate com um abraço de. Sabe, de esse lugar de. Tá bastante batida essa palavra, mais autocompaixão. Eu acho que isso é o que mais é uma pergunta que eu sempre faço pra mim mesma, que é o que é a pior coisa que poderia acontecer se você se tratasse com mais carinho hoje? Tipo, não vai acontecer nada de ruim se você falar assim, tá tudo bem, se você se abraçar um pouquinho. Eu acho que a gente tem muito medo de se abraçar. A gente acha que se a gente se abraçar, se a gente for carinhoso com a gente mesmo, a gente vai virar um ser humano horrível e não vai conseguir conquistar nada. Mas quando a gente para na prática e fala assim, e se você simplesmente se abraçar um pouquinho, tratar com carinho? O que é a pior coisa que pode acontecer? Acho que é meio por aí, assim. Ai, fiquei até meio arrepiada, porque eu acho que é isso, né? A gente trata os outros, eu sempre falo isso para os pacientes. Se você fosse responder a sua amiga, se você fosse ajudar a sua amiga nessa situação, sai de cena, assim, enxerga essa situação de cima. Como que você responderia para uma amiga? Por que para você tão diferente? Né? Para você esse chicotinho, você não ia chicotear sua melhor amiga, sua mãe, seu irmão, seu pai. Você ia querer abraçar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. E às vezes esse carinho eu tô me sentindo mal, tô me sentindo culpada. Vamos abraçar esse sentimento, entender de onde ele vem e não querer ter esse chicote de não poder sentir as emoções, porque eu acho que hoje tem muito isso, né? Não pode sentir as emoções ruins também, né? Sim. E eu acho que, nossa, muito. A gente não pode ter dias ruins, não pode ter emoções ruins, não pode ser uma pessoa ruim, não pode ter hábitos ruins, não pode nada ruim. Tudo bom, tudo maravilhoso. Porque o Instagram porque tudo é positivo, isso, né? e emoções positivas e autoaprimoramento, e eu não posso sofrer. Ou posso sofrer, mas é um sofrimento controlado. O equilíbrio. Pode sofrer, mas depois já posta a foto correndo lá que você já tá bem. Já lidei com já o sofrimento. Nossa, tava super ansiosa, mas vim correndo e já tô bem. Tô ótimo. Fala, e aí eu aqui que ainda tô ansiosa e não consegui lidar com isso, né? E eu acho que esse lugar do carinho pode ser tanto por um abraçar, porque a gente tem muito medo que o carinho vai deixar a gente acomodado.
Mas se você falar com a sua amiga, tipo, pensa num, ai, minha amiga tá mal. Eu posso falar tanto, tipo, não, amiga, fica em casa, descansa. Eu posso falar assim, poxa, amiga, eu acho que correr ia te fazer bem. Vamos correr juntas? Sim. Que é muito diferente de, vai correr, sua preguiçosa, você não fez nada hoje. Sou horrorosa, nojenta, fubanga. E eu acho que esse que é o ponto, né? Não é que o aceitar então já que eu tô ansiosa mesmo, vou ter aqui crise de ansiedade, vou me isolar completamente. Não, o que é possível hoje? Vamos dar o primeiro passo. Hoje é possível dar uma volta no quarteirão. Então vamos dar uma volta no quarteirão, se desafiar pra isso. E pronto, foi uma conquista. E é isso que deu hoje. Mas enfim, Mica, queria te agradecer muito por todas as trocas, nossas conversas sempre são muito ricas. E te agradecer por estar aqui. E também queria agradecer você que está escutando a gente. Falar para procurar a Mica no Instagram como Comida Sem Regra. O blog ainda existe? Quer dizer, não. Se alguém quiser ver, é um negócio muito antigo, mas tem o TikTok também, Comida Sem Regra. Tá. Mas se alguém preferir TikTok ou Instagram, acho que é isso. É isso. É isso. E queria agradecer você por mais esse almoço em conjunto e a gente se vê de novo na próxima segunda-feira.